Salve, salve galera, beleza? Hoje o papo vai ser sobre fundos imobiliários de logística, tá? Faz tempo já que eu não trago aqui um conteúdo de fundos de tijolos, né? E dessa vez decidi olhar para um nicho bem específico, um nicho que a maioria dos investidores gosta muito, que é o de logística, tá? Então nós vamos verificar, dentre todos os fundos de logística que nós temos hoje sendo negociados na bolsa, quais foram aqueles que apresentaram as maiores rentabilidades nos últimos anos. Tá? E posteriormente, claro, eu vou trazer aqui no canal reviews, né, sobre todos esses fundos aqui, análise de relatório gerencial, de portfólio, de vacância, de qualidade de inquilino, enfim, de várias outras variáveis aí que são importantes de visualizar, além, é claro, de verificar os resultados que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, beleza? Então, pessoal, de antemão, peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, deixe o seu like. Eu comento sempre com vocês que por ainda sermos um canal pequeno, né, cerca de 3 mil inscritos, cada like que você deixa faz uma diferença muito grande. Porque muitas vezes 1, 2, 3 likes a mais faz com que 10, 20, 30, 50 pessoas a mais vejam o vídeo, né? Chegue a mais pessoas. Então, por isso, eu peço para vocês, né? Para que a gente possa, quem sabe, no futuro, atingir o maior número aí de investidores, beleza? Bom, sem mais delongas, então, vamos verificar aqui quais são esses fundos de tijolos que nós vamos comparar a rentabilidade aí nos últimos anos, tá? Então, eu estou utilizando aqui o site do Fundamentos, tá? E vou selecionar aqui apenas os fundos de logística. Veja que nós vamos ter aqui 22 fundos, tá? Que foram listados. Destes 22 fundos, 3 não estão contemplados nesta análise aqui, tá? Eu estou falando do CXTL11, do RBLG11 e do HDEL11. Esses 3 em específico eu não consegui trazer aqui a rentabilidade histórica, tá? Mas já adianto a vocês, né, visualizando aí de forma separada, que eles não estão aí nem no top 5, tá, dos fundos mais rentáveis. Mas para que você entenda, né, o motivo deles não estarem listados nos gráficos que a gente vai ver agora, é justamente por isso. Beleza? Outro detalhe importante, percebam que nesta listagem não estão sendo contemplados aqueles fundos imobiliários híbridos que têm também galpões logísticos, né? Como por exemplo o SARI 11, né? E outros tantos que nós temos aí. Tá? Então a gente está olhando somente para aqueles que são exclusivamente fundos de logística, beleza? Bom, sem mais delongas então, vamos direto aqui para os gráficos, pessoal, onde a gente vai comparar a rentabilidade aí do último ano, dos últimos 3 anos e dos últimos 5 anos, tá? Isso aqui é bem legal porque mostra pra gente qual foi a performance real de todos esses ativos, tá? Eu lembro a vocês apenas que esses gráficos que nós vamos ver, eles contam também com os dividendos pagos, tá? Então a gente está considerando a valorização da cota, ou desvalorização, é claro, e também os dividendos que foram pagos, beleza? E esse aqui é o gráfico, tá, pessoal? A gente tem aqui todos aqueles fundos que eu listei para vocês e a gente está verificando aqui justamente o retorno total com os dividendos do último ano, tá? Então vamos lá, vamos analisar um pouquinho essas informações aqui, né? Em primeiro lugar aí, no último ano, nos últimos 12 meses, o fundo de logística que mais apresentou rentabilidade foi o GGRC11, com uma rentabilidade de 18,44%, tá? Seguido aí do SDIL, com 15,45%, do LVBI, com 14,84% e do XPLG, com 14,61%, tá? Perceba que o HGLG, neste último ano, né, ele ficou em quinto lugar aqui, destes fundos de logística com 11,76%. Mas calma, tá? Calma, porque este cenário aqui muda quando a gente aumenta o tempo, tá? Quando a gente começa a olhar para o longo prazo. E é isso que vai acontecer quando a gente for aí para 3, 5 e 10 anos, tá? E aí, pessoal, eu chamo a atenção também para esses fundos aqui que ficaram negativos, né, no último ano. E a gente está falando aí do PQAG, do PATL, RBRL e o HLOG, tá? Então veja que quando nós falamos de uma rentabilidade negativa, pode soar um pouco estranho, porque esses fundos aqui pagaram dividendos, né? O problema é que a desvalorização das cotas que eles tiveram dos últimos 12 meses foi maior do que os dividendos que eles pagaram, né? Então, quem entrou nesses fundos aqui há 12 meses atrás teve um prejuízo dessas porcentagens que a gente está vendo aqui, beleza? E isso aqui demonstra, né, mais uma vez, de que é um erro você olhar apenas para o dividendo que o fundo paga, né, para o dividend yield dele. Porque muitas vezes ele vai ter um dividend yield alto justamente porque o preço que ele está sendo negociado está muito baixo, caiu muito.
E aí quando você coloca na ponta do lápis, para quem entrou no fundo lá a determinado período, ele teve um prejuízo e não uma rentabilidade. E aí ele olha na conta lá na corretora e verifica lá todo mês caindo um valorzinho e acredita que está ganhando dinheiro, quando na verdade ele está tendo uma dilapidação do seu patrimônio. Beleza? Bom, quando a gente vem aqui para os últimos 3 anos, o cenário ele muda um pouquinho, tá? Os fundos eles acabam trocando, invertendo de colocação. Então eu vou começar aqui por baixo, porque como vocês estão percebendo, nós temos muitos fundos aqui listados e está excluindo ali, não está aparecendo na tela os primeiros, tá? Então eu vou começar aqui pelos fundos que apresentaram rentabilidade negativa nos últimos 3 anos. A gente está falando do OULG, PATL, HLOG, VCRR, HSLG, PLOG e o LGCP, tá? Então, todos esses fundos aqui, se você entrou neles há 3 anos atrás, você teve uma dilapidação do seu patrimônio dessa ordem aqui, tá? Lembrando que aqui já está considerando os dividendos reinvestidos, tá? Então, veja o tamanho do problema aqui do investidor que acabou entrando nesses fundos aqui há 3 anos atrás, né? Sobretudo no OULG, que teve uma desvalorização muito acentuada, né? Então, agora eu vou só ocultar esse OULG, porque ele está muito abaixo aqui da média geral, né? E acaba atrapalhando a visualização ali de cima. Então, eu vou ocultar aqui esse fundo imobiliário para que a gente possa enxergar melhor. Então, veja só. Olhando agora para os primeiros, né? Os fundos que apresentaram as maiores rentabilidades nos últimos 3 anos. A gente está falando de HGLG em primeiro lugar, com 36,53%. SDIL em segundo, com 28,50%. Euro em terceiro, com 27,28%. GGRC com 24,21% e o LVBI com 16,91%, tá? Perceba que os fundos são basicamente os mesmos, né, do período anterior, né, do último ano, quando a gente estava vendo, porém em posições diferentes, né? Então, quando a gente olha para um prazo um pouco maior, para um recorte um pouco maior da rentabilidade, aí sim a gente começa a visualizar qual fundo de fato tende a rentabilizar mais, beleza? E aí, pessoal, para finalizar o vídeo, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico dos últimos 5 anos. Olha só como as coisas mudam bastante, né? Em primeiro lugar, a gente tem o HGLG, não tem jeito, né? 92% aí de rentabilidade. Seguido, olha só, do XPLG, com 66,58%. Vou voltar aqui para 3 anos para vocês verem aqui onde estava o XPLG. Ó, ele estava em sexto, né? Em sétimo, aliás. Ele estava em sétimo. Quando a gente olha para os últimos 5, ele vem para segundo. Olha só que interessante. Em terceiro, a gente tem o LVBI. Quarto, o SDIL. Quinto, o VTLT, né? E o GGRC aqui em sexto, tá? Veja que tem sim algumas novidades aqui nesse top 5, né? Mas a maior parte aqui, ó, HGLG, LVBI, SDIL, GGRC, eles continuam aqui no top 5, top 6, né? Isso aqui é bem interessante de visualizar e de compreender. Por outro lado, pessoal, a gente tem aqui os fundos com a rentabilidade negativa, né? Então a gente está falando aqui do PATL com menos 16%, o HLOG com menos 13%, o VCRR com menos 11%, o HSLG com menos 6%, LGCP e PLOG com menos 4,9%, tá? Só que aqui, pessoal, já cabe uma informação muito importante. Por quê? Porque a maior parte desses fundos aqui que eu acabei de citar, que ficaram negativos, eles tiveram seu IPO recentemente, né? Então ele não possui dados históricos suficientes para que a rentabilidade acumulada melhore. Tá? Então pode ser, por exemplo, que nos 2 primeiros anos de vida do HGLG ele tenha também ficado negativo, né? A gente precisaria visualizar aqui o gráfico separado. Mas pode ser, por exemplo, que daqui uns 5, 6 anos a gente veja esses gráficos aqui subindo, né? Então, assim, é difícil olhar para esse recorte pequeno, né? 2, 3, 4 anos até, é um período muito curto para a gente tirar qualquer tipo de conclusão, né? Se esses fundos aqui são ruins, se eles vão continuar apresentando essa rentabilidade negativa, etc, tá? Por outro lado, a gente pode olhar para esses fundos aqui que estão aqui em cima, que eles têm sim o gráfico, ó, começando lá no início, há 5 anos atrás. Então, eles sim têm um parâmetro comparativo um pouco mais coeso e coerente, beleza? E para finalizar o vídeo aqui, eu vou trazer dos últimos 10 anos, só para vocês visualizarem aqui a disparidade do HGLG, né? Como ele valorizou aí nos últimos 10 anos, né, pessoal? Foi impressionante. Ó, a gente pode até ver, o HGLG tá em roxo, que ele teve sim uma rentabilidade negativa no início, né? Lá em 2013, ó, 2013, 2014, ele ficou com uma rentabilidade negativa para quem entrou naquela época lá, né? Mas desde aqui de 2014, 2015, ele disparou, né, gente? E aí, nos últimos 10 anos, ele apresentou um retorno de 250%, tá? Quase que o dobro do segundo colocado, o SDIL com 134%, GGRC com 104%, XPLG com 66%. Perceba que de todos esses fundos aqui, apenas os 2 primeiros possuem, né, dados históricos
compatíveis entre si, né, que eles começaram aqui antes, começaram já há muito tempo. Quando a gente olha, por exemplo, para o GGRC ou mesmo para o XPLG, ó, o início do gráfico aqui é bem depois nesse eixo aqui, né? Percebe, 2017 para o GGRC e 2018 para o XPLG. Então é claro que esses fundos aqui eles vão apresentar uma rentabilidade acumulada menor. Tá? Lembrando que aqui a gente está considerando o reinvestimento dos dividendos. Então é claro que esses fundos aqui que tem um histórico um pouco maior, ele vai ter uma rentabilidade acumulada maior, porque ele teve mais tempo aí para valorizar e ele teve mais tempo aí também para pagar dividendos, tá? Por isso é fundamental que você entenda isso, tá bom? Para finalizar o vídeo, pessoal, vocês sabem, eu não fico sem planilha, né? Não sei trabalhar sem planilha. Eu trouxe aqui para vocês justamente aqueles 5 primeiros que mais se repetiram durante os períodos, né, de 1, 3, 5 e 10 anos. E aqui a gente tem as principais informações deles, tá, desde janeiro de 2018 e também o valor atual, tá, que ele está sendo negociado hoje. Então veja, em relação à média de rendimentos, né, o HGLG está em primeiro com R$1, até porque a cota dele é uma cota um pouco mais alta, né, de R$ 163,70, tá? Seguido aí do GGRC com uma média de rendimento de 81 centavos, do SDIL com 65, o LVBI com 64 e do XPLG com 62, tá? Uma consideração importantíssima aqui. Por exemplo, no caso do XPLG, tá? Vamos olhar aqui, o XPLG é essa segunda coluna aqui, tá? Veja que nos últimos 12 meses, ele tá com uma média de 72 centavos, tá? Então, quando a gente está trabalhando com dados históricos, né, sobretudo dados mais antigos, é importante que a gente veja a média atual, né, a média móvel dos últimos 12 meses. Por quê? Porque, na verdade, a tendência é que o XPLG continue entregando algo em torno de 74 centavos, e não essa média de 62 centavos aqui, tá? Porque a média lá do passado acaba puxando um pouco para trás, assim como o HGLG, né? Ele vem pagando R$1,10, vocês podem ver aqui, ó, 1,10 há mais de um ano, né? De um ano e meio já pagando isso. E ele não vai pagar R$1, né? Dificilmente ele vai pagar R$1, a não ser que aconteça algum problema com algum inquilino, com alguma receita, etc, tá? Então é importante que você considere isso quando você analisa a média de rendimento, tá? Agora, em relação ao preço e valor patrimonial, né? Veja que o fundo que está mais descontado no momento é o XPLG, com uma relação de 0,88, seguido aí do LVBI 0,90, do GGRC com 0,91, tá? Veja que de todos esses fundos, o HGLG é o único que está sendo negociado com ágil, né? O único que está sendo negociado acima do seu valor patrimonial. Beleza? Bom, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, tá, gente? Comenta aí embaixo se você gostaria que eu fizesse um vídeo parecido, só que de outros segmentos, de outros nichos, né? Por exemplo, do agronegócio, de lajes corporativas e assim por diante. Deixa aí embaixo seu comentário, seu feedback, que aí, quem sabe, se tiver um pedido bem alto, a gente faz uma análise aqui de outro segmento, beleza? Gente, muito obrigado, até a próxima.